TV Poti Web. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Drops do Conhecimento da Verdade, porque aqui a verdade sempre vence. Jorge, o mundo hoje passa por mais um momento de tensão, mais um momento de preocupação, e o Brasil está envolvido nisso, Jorge. Você está sabendo? Claro, né? Ou pergunta, né? Na verdade, estava sendo feito às escuras, né? Mas já o Trump já entrou no miolo aí, porque, ao que parece, o Brasil forneceu urânio, né? Parece que teve um apagão, e nesse apagão sumiu um urânio lá da usina, né, que estava beneficiando esse urânio. Eu queria explicar a questão do urânio. O urânio é um potencial de força enorme, só que conforme ele é beneficiado, ele pode servir para o bem como pode servir para o mal. O urânio também foi uma tentativa de produzir essas usinas nucleares para gerarem energia, né, em larga escala. O Brasil, com um tamanho desse, evidentemente que é um dos países que mais consome energia no mundo. Só que esse mesmo urânio, ele serve para uma bomba atômica que explode. Todo mundo sabe do que aconteceu, né, lá no Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, que morreram centenas de milhares de pessoas e até hoje tem sequelas daquele desastre. O Irã, ao que parece, mandou 2 navios, e isso está registrado nos anais, né, porque os Estados Unidos se manifestaram na hora que o Irã encostou 2 navios no Porto de Santos, e aí sumiu o urânio. Os navios foram embora e agora os iranianos aparecem lá jogando bomba, né, em Israel. E os Estados Unidos querem saber. Só que se for comprovado de que o Lula mandou esse urânio para o Irã, do jeito que ele defende o Irã, do jeito que ele defende todos os nobres companheiros, né, dos países que são democráticos, entre aspas, ele poderá ser preso, o Lula. Ele poderá ser preso. Não tem mais ninguém para descondenar ele, não, né? Não, porque aí ele vai ser tratado, né, judicialmente por um tribunal militar mundial, né? Mundial, né? E esse tribunal, que não, o termo não é esse, me fugiu agora o termo, é um tribunal internacional, né, dessas causas, que poderá sim determinar, porque existem tratados de paz assinados entre os países líderes e o Brasil está neles. Agora, isso aí não me estranha muito, porque eu queria que o Paulo soltasse um filme para que vocês vissem como é que funciona a questão do judiciário. Antes do Paulo soltar, eu não sei se eu te mandei um videozinho falando sobre os homossexuais pedindo para que Lula apoiasse o Hamas. Não sei se eu te mandei. Não, o Lula já se declarou, essa declaração de apoio ao Hamas, do que está do lado do Hamas, mas o Lula está do lado errado, para começar, ele está do lado errado. Um cara que defende um presidente como o da Venezuela, que roubou as eleições, nunca apresentou os relatórios, disse que era o presidente, acabou-se, os outros que se lasquem. Um cara desses assim não poderia nem passar na porta, quanto mais ser amigo e ser declarado, né? Um povo como o Irã, que não cumpre. O Trump ontem postou nas redes sociais dele de que haveria firmado entre Irã e Israel um tratado de paz. Pois quando foi agora de manhã, porque lá são 10 horas a menos, aliás, 10 horas a mais, aqui é que é 10 horas a menos, pois quando foi agora de manhã, que aqui ainda era de madrugada, o Irã foi lá e atacou de novo Tel Aviv. E quanto a isso, eu digo assim, não tem palavra, se não tem palavra, não pode ser considerado. Mas solta o VT aí, Paulo, para vocês verem como é que funciona o judiciário no nosso país.
Olha só, enquanto o Brasil inteiro foca nos ministros do STF, quase ninguém está olhando para as mulheres que o cercam. E não, isso aqui não é fofoca. É uma investigação sobre poder, influência e milhões de reais que circulam em silêncio. Você já parou para pensar por que tantos ministros são blindados da cabeça aos pés, mesmo em meio a escândalos? O problema é o seguinte: existe um sistema paralelo de poder, movido por famílias, escritórios e interesses cruzados. E é aí que entram elas, as esposas dos ministros do Supremo. Tem gente que vê isso como coincidência, mas vamos aos fatos. Boa parte dessas esposas atua, ou atuou, em escritórios de advocacia de elite. E muitos desses escritórios têm clientes que, adivinhe só, estão sendo julgados pelo próprio STF. É aí que mora o perigo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Guiomar Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes, que dirige um escritório com clientes em Brasília e em grandes bancos. Tudo declarado, claro. Mas, e o conflito de interesse? Você pode até discordar, mas se fosse em outro país, isso seria escândalo nacional. Aqui ninguém fala nada. A mídia? Silêncio absoluto. Agora segura essa. Várias dessas mulheres constam como sócias de empresas de fachada, holdings e até em consultorias com movimentações milionárias. Sabe o que isso significa? Que muito do que circula no entorno desses ministros pode estar escondido sob a máscara de atividades empresariais. E mais, há casos em que imóveis luxuosos, carros blindados e até viagens internacionais são registrados em nome de empresas ligadas a essas esposas. Isso levanta uma pergunta simples: quem paga a conta? É aqui que vem o X da questão. Enquanto os ministros mantêm a pose de imparcialidade, o verdadeiro jogo de influência acontece no submundo dos bastidores, com advogados que conversam com juízes, esposas que conhecem as conexões certas e empresas que funcionam como blindagem patrimonial. Uma espécie de capital invisível que garante influência sem exposição. É por isso que quando falamos em sistema de poder, não estamos falando apenas de toga e plenário. Estamos falando de famílias inteiras operando como redes de influência política e econômica. E aí entra a bomba que ninguém quer tocar: a Lei Magnitsky. Ela permite que os Estados Unidos sancionem não só autoridades envolvidas em abusos de direitos humanos, mas também familiares e associados que se beneficiam dessas práticas. Se um ministro for sancionado, sua esposa também pode ter bens bloqueados, visto negado e contas congeladas nos Estados Unidos. Você imagina o impacto disso? A casa começa a ruir onde menos se espera. Agora me diz, como confiar num sistema em que as esposas dos juízes movimentam milhões nos bastidores, enquanto o povo mal consegue pagar o arroz? E se for isso mesmo, o que mais está escondido por trás dessas fortunas silenciosas? A pergunta que não quer calar é: quem vai se levantar contra isso antes que seja tarde demais? Compartilhe. Comente. É como diz a história, viu, Jorge? Chega um dia que a casa cai. Pois é, é um absurdo quando a gente consegue detectar, porque vocês onde ter visto, essas são imagens editadas, né, em inglês. O áudio é um áudio de inteligência artificial, já em português, mas lá eles denunciaram o esquema do Brasil. Ou seja, está muito alardeado todo esse sistema corrupto que vai do judiciário, passa para os senadores, passa para os federais, os estaduais. Só que só tem um meio de você ajudar a corrigir esse esquema. O meio é elegendo um senador que não seja corrupto. Se você votou na eleição passada, você votou num senador, essa eleição você vai votar em 2. Se você votou num que não apresentou aquilo que ele prometeu, que ele não realizou aquilo que ele prometeu, se o que você ouviu falar dele foi de que ele enriqueceu, elegeu a mulher, o filho, a filha,
não sei quem. Quer dizer, esse cara não serve, porque ele nunca que ele vai denunciar um juiz que tem uma mulher que tem uma empresa corrupta. Você está entendendo? Então, chegou a hora de passar uma borracha nessa senatória que está aí que... Sanatório mesmo. Não confunda sanatório com sanatório. Não, mas eu falo sanatório porque o cara precisa de um negócio, ele tem que ter muita coragem, ele tem que ser louco. Pois é, mas o voto do eleitor é o que pode resolver e ajudar a resolver isso aí. Então pronto, tá dado o recado. E a gente vê, Jorge, que a cada dia que passa, infelizmente, né, o governo federal atual se mostra mais envolvido em uma lama, né, que é uma areia movediça, que quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Né? E a gente queria só lembrar para o povo brasileiro que nós temos um poder muito grande. O pessoal diz, o seu voto é uma arma. Não, não é uma arma. O seu voto é a chave para a sua libertação, porque a verdade sempre vence. Jorge, muito obrigado mais uma vez, já ultrapassamos aí 11 minutos nesse bloco. Esse foi grande, mas é porque o filme era grande. Eu peço desculpas e agradeço a audiência de vocês. Compartilhe, inscreva-se no canal, inscreva-se no YouTube, inscreva-se. Faça tudo o que você tem direito, que não paga nada, afinal é só dar o clique. Beleza? Obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço a todos, Deus abençoe e até os próximos drops de informações. TV Poti Web.